Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria reforçar que essa semana começa a Itaú BBA CEO Conference, a maior conferência da América Latina com o propósito de unir empresas da região com investidores institucionais globais. Então fica o convite para você acompanhar a cobertura que a gente vai fazer aqui no Itaú Views, nas redes sociais e claro aqui no podcast também. Bom, falando do episódio de hoje, todos os anos milhares de pessoas voam até o meio dos Estados Unidos para um evento que ficou conhecido como a Woodstock do capitalismo, né? A gente vai trazer os principais insights da conferência anual da Berkshire Hathaway, empresa do mega investidor Warren Buffett, e entender como esses pontos podem nos ajudar a projetar o cenário para os investimentos, e a gente vai tentar fazer um exercício legal também de selecionar ações na Bolsa Brasileira que tenham mais fit, que melhor se encaixam com a filosofia de investimentos do Warren Buffett. Para nos ajudar com essa discussão, a gente conta com dois veteranos de Omaha que já estiveram lá em algumas edições, o Daniel Gever, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA, e o Rafael Maisonave, que é Portfolio Manager na Tarpon Capital. Rafael, Daniel, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Boa. Bom, para a gente começar, Daniel, além dos resultados da Berkshire, quais os principais temas que foram abordados nesse evento, que foi o primeiro sem a presença aí do Charlie Munger? Pois é, eu acho que essa foi a edição que trouxe um saudosismo maior, né? O Buffett falou que Charlie Munger morreu com 99,9 anos, né? Então, até nisso ele é matemático. Esse ano acho que teve bastante gente, teve 40 mil pessoas. E, assim, para quem olha como um analista a empresa, você conseguiu ter mais granularidade, mais discussões sobre seguros, mais discussões sobre os negócios operacionais, que às vezes você não tinha com tanta profundidade. Então, acho que esse foi um lado positivo. Acho que 3 coisas me chamaram a atenção, assim, do evento. Primeiro, posição de caixa. Eles estão com 189 bilhões de dólares em caixa e até o Buffett mencionou que ele não descarta que possa passar de 200 bilhões. Então, acho que esse é talvez até um indicador ali de que ele acha que o mercado está um pouquinho com valuation acima da média para oportunidades grandes para ele poder aplicar esse caixa. Acho que a segunda coisa, assim, se você olhar os resultados operacionais da empresa, foi 37 bilhões de dólares de resultado operacional. Isso para mim é um sinal que a economia está indo forte. Então, a parte das operações estão indo bem. E eu acho que o terceiro ponto, assim, que chamou a atenção ele deu mais exposição aos potenciais sucessores dele. Então, um dos sucessores que ele menciona é o Greg Abel, que é o cara que é da parte de operações, e ele tem o Ajit Jain, que é da parte de seguros. E até ele menciona que ninguém é insubstituível no evento, e na plateia estava lá o Tim Cook, até foi uma analogia, né? Pô, quem substituiria, né, Steve Jobs na Apple, Bill Gates estava na plateia. Então, acho que essas foram 3 coisas que me chamaram a atenção. Força do resultado operacional, quantidade de caixa e essa questão de sucessão. Legal. Falando um pouco de portfólio, Rafael, ele comentou a redução aí de 13% na participação em Apple, que continua sendo a maior posição do portfólio. Queria discutir com você se esse movimento foi motivado só por um ajuste, um rebalanceamento de carteira, considerando a valorização do papel, ou tem outros motivos, e também se ele falou alguma coisa, um pouco da visão dele sobre tech nos Estados Unidos, considerando que essas big techs estão cada vez mais representativas no índice, né? Não, legal. Obrigado pelo convite. Acho que a resposta de Apple, né, tanto de Apple da empresa quanto, né, essa redução, né, parcial da posição, acho que do ponto de vista de empresa, né, da Apple, acho que a resposta dele foi super interessante, que mostra muito, né, como eles olham as empresas, né? Ele fez uma analogia entre Apple e Six Candies, né? Ele falou, olha, eu comprei Apple pelo mesmo motivo que eu comprei Six Candies, né? Eu entendo que esse é um produto que o consumidor atribui um valor muito alto, né? Ele usou lá, né, alguns exemplos, né, sobre o cara não trocar o carro, mas trocar o iPhone, e como que o consumidor, né, americano principalmente, mas de uma forma mais ampla, como ele usa, né, essa visão sobre, né, né, um produto diferenciado. Ele falou que talvez o iPhone tenha sido um dos produtos mais bem-sucedidos da história do capitalismo, e através desse entendimento ele fez um investimento em Apple, que é bastante interessante se você olhar, né,
há 5, 6 anos atrás, quando ele fez a posição, os múltiplos que a Apple negociava eram múltiplos bem descontados, né? Então, até, né, essa redução que ele fez, possivelmente, né, seja uma combinação de coisas, né? Ele claramente, né, não, né, ele tem uma posição muito grande, ele até falou que possivelmente a Apple continuará sendo a maior posição, mas ele mencionou, né, riscos geopolíticos, né? Se você olhar, né, a exposição que você tem de produção de Apple na China, é um assunto que para ele leva em consideração. Acredito que até nessa questão do caixa, né, que o Daniel trouxe, que eu acho que é muito, é um indicador, né, que talvez ele ache que o valuation, né, nesse momento não esteja tão atrativo, então é uma forma também de, né, eventualmente estar preparado para algum evento que possa, né, alocar melhor capital. Então ele até falou também de um eventual aumento de imposto, que ele acha que eventualmente pode ter um aumento de imposto. Então ele trouxe, né, vários elementos, mas eu acredito que tenha sido um pouco dessa disciplina de estar mais preparado para eventualmente, né, recomprar ou, né, buscar uma outra oportunidade. Então, eu achei bastante interessante a forma como ele abordou, né, o investimento de Apple, sem entrar no mérito da tecnologia, né? Ele falou, olha, ele até brincou na resposta, eu não sei se tem uma mini pessoa lá dentro do iPhone fazendo as coisas que o iPhone faz, mas eu sei que todo mundo gosta muito e é um produto que é imbatível em preferência, é isso que a gente gosta de ter como investimento. Legal. Falando um pouco da parte macro, Daniel, a gente sabe que os mercados estão em compasso de espera aí para uma movimentação de juros nos Estados Unidos. Que o Buffett trouxe sobre, enfim, perspectivas aí para a política monetária e também para a economia americana? Ele sempre gosta de falar que ele é um investidor bottom-up, que ele não fala de economia e não tenta estimar. Daí eu acho que a gente tem que olhar as ações, o que ele tomou de atitude, né? Porque ele não vai falar sobre economia, né? Ele falou essa questão dos impostos que aumentam no longo prazo por causa do déficit fiscal. O Jerome Powell, né? Mas e minha interpretação ele teve uma venda líquida de 17 bilhões de ações no primeiro trimestre dele. Então, assim, isso já é um sinal. Quando você olha, né, o S&P, o valuation do S&P, o S&P está negociando 20 vezes lucro forward. Isso é um prêmio ao redor, depende de como você olha, entre 5% e 10% para o histórico, né? Então, você está já com um valuation um pouco mais esticado desse lado. Então, eu diria que um pouco... minha cabeça é que ele está esperando o melhor momento. Aqui a gente, né, o time do Mário Mesquita, nosso economista-chefe, espera que o Fed comece a cortar juros só em dezembro. Então, o mercado hoje está precificando um pouco mais setembro do ano. Ele não discutiu muito esse ponto. Ele até mencionou a questão ele sempre menciona a frase, né, never bet against America. Então, ele gosta de longo prazo com ações como instrumento, mas na minha cabeça, no curto prazo, acho que ele está um pouco mais reticente. Talvez não é esse ano em si, mas nos últimos anos, né, essa pilha de caixa vem crescendo e deve continuar subindo. Ele fez um pouco de recompra, mas não foi de maneira relevante. Eu acho que isso é uma coisa que coloca um pouco de floor nas ações, né, de chão nas ações ali da Berkshire no longo prazo. Legal. A gente falou de Apple, Rafael, mas acho que a gente até comentava disso antes da gravação. Acho que valeria falar um pouco mais sobre o portfólio, os outros ativos que compõem o portfólio de ações do Warren Buffett e entender como funciona na prática a implementação dessa filosofia de investimentos, né? O que ele está considerando como premissa aí na hora de escolher esses papéis? Ótimo, Bom, assim, quando você olha, né, eu acho que a Berkshire, ela tem, né, a parte de ações, né, que a gente presta bastante atenção, e tem os outros negócios que são privados, né, e ele fez ao longo dos anos, né, essa combinação, né, tem a parte de seguros que o Daniel mencionou, tem a parte, né, das empresas de economia real, né, a BNSF, tem outras empresas grandes e tem a parte de bolsa, né, então geralmente quando você olha, né, a parte de bolsa, você analisa como se fosse uma carteira de ações, né, e essa carteira eu acho que tem várias características super interessantes, né, em geral, né, é uma carteira, né, que ela tem uma concentração maior, se você olhar isoladamente, né, somente a carteira, se você olhar, né, um mais amplo, né, os investimentos privados e atividade de seguros, você vai ter, né, uma diluição maior, mas olhando exclusivamente para a carteira, ele tem uma concentração maior, né? Apple chegou a ser quase
50% da carteira. Ele tem lá, né, empresas que estão investidas há muitos anos, né, e aí ele citou duas, né, que é a American Express e a Coca-Cola, e ao longo dos anos, né, ele foi, né, usando, né, tentando buscar empresas, que eu acho que é muito, né, a visão do Munger, que é um pouco, né, a visão que a gente tem também, que assim, o retorno de uma ação e o retorno do ativo, né, o retorno da empresa, no longo prazo eles convergem. Então, assim, você tem uma empresa que te dá um retorno de 20, 22, 25, 30% por cento ao ano, o retorno financeiro, né, da ação deve ser alguma coisa próximo do retorno do ativo, né? É quase indissociável, né? O retorno, né, estritamente falando, o retorno do ativo para o retorno financeiro, né, do negócio. Então a gente percebe, né, alguns investimentos até, né, diferentes, né? A gente estava comentando também um pouco antes, ele comprou uma posição grande na Occidental, né, que é uma produtora de petróleo americana, mas, né, os maiores investimentos deles, né, estão há bastante tempo na carteira e são negócios, né, que têm essa questão dele ter identificado, né, essa capacidade de reinvestimento, né, produtos com uma demanda bastante previsível e que, de certa forma, quando você olha, né, nos investimentos do lado privado, exceto a parte de seguros, também tem essas características, né? E aí, né, quando você olha o caixa acumulando dele, né, você tem uma relação, né? O fluxo de dividendo que ele recebe, né? Ele recebe dividendo tanto das empresas públicas quanto das empresas privadas. Então, ele vai recebendo aquele capital ao longo do tempo e na própria explicação que ele deu sobre, né, a atividade de investimento, né, quando perguntaram, né, na sucessão dele e do Greg, como o Daniel falou, ele fala, pô, olha para 2008 como foi um ano que para a gente foi muito bom, né, porque ele tinha acumulado um caixa, né, enorme, né, veio uma crise, né, assim, assim, de dimensões enormes e, de certa forma, ele quase vira, né, aquele provedor de última instância, né, o last resort. Então, eu acho que ele procura essas empresas, né, ele teve uma pergunta que ele falou, olha, alguém perguntou para ele de inteligência artificial, ele falou, olha, aqui a gente não tenta adivinhar um futuro tão difícil, a gente prefere as coisas, né, que são mais fáceis de previsar, de fazer previsões. Então, a carteira deles, né, em geral, são empresas, né, de uma resiliência grande, né, de um retorno alto, e muitas vezes estão na carteira há muitos anos, né? A história da Max é uma história, deve estar na carteira deles, vou chutar aqui, quase 35, 40 anos. Então, assim, a gente percebe, né, uma consistência muito grande e depois vão ter, né, posições que aí ele opera muito bem, né? Então, dependendo da década que você olha, as outras empresas vão estar bem ajustadas para a visão que ele tinha naquele momento, né? Então, né, tem a ABC, tem uma série de investimentos que ele fez bastante relevantes que depois ele desinvestiu, mas o que a gente percebe é justamente essa questão, né, essa visão de que o ativo vai produzir um retorno que vai ser, né, satisfatório, em negócios que eles conheçam há bastante tempo, que ele chama de ciclo de competência, ele repete isso, né, diversas vezes, e fazendo esse ciclo de geração, né, de capital que eventualmente ele pode realocar, né, como ele fez em 2008, e ele fala, olha, o Greg possivelmente vai ser meu sucessor até, né, em alocação de capital, porque eu preciso de uma pessoa que na hora que ficar tudo muito difícil, confuso, vai ter a capacidade de alocar esse capital, porque, né, depois sempre é fácil, mas durante a crise você nunca sabe, né, quando a crise vai terminar, que extensão ela vai ter, se a recessão vai durar ou não vai. Então ele falou, eu preciso ter alguém que consiga avaliar, né, tanto os negócios privados quanto os negócios públicos para alocar bem o capital. Então, assim que a gente enxerga, né, a carteira histórica dele, como ele tem feito. Legal. Daniel, quando perguntaram para ele sobre investimentos fora dos Estados Unidos, ele comentou que até existem boas oportunidades, principalmente na Índia, mas mais uma vez reforçou o quanto eles focam ali as atenções e as boas oportunidades que tem nos Estados Unidos. Mas falando um pouco sobre perspectivas, quando a gente olha Bolsa Brasileira, peers emergentes aí, eu queria aproveitar e pedir para você comentar os destaques da Investment Manager Survey, que foi uma pesquisa aí que a gente conduziu
com mais de 160 investidores institucionais e que talvez ajude a traduzir um pouquinho como é que está esse humor para os investimentos aqui. Não, legal. Acho que do comentário ali do Buffett sobre Índia, se você olha em mercados emergentes, Índia é um dos países preferidos porque ela tem uma visão estrutural. Só que isso tem seu preço. A Índia negocia 23 vezes lucro, um prêmio de mais de 10% para o histórico. Daí quando você olha o Brasil, né? O Brasil, que ele não é visto como estrutural hoje pelos investidores, ele está negociando a 8 vezes lucro com um desconto de 20% para o histórico. Aliás, a América Latina é um dos poucos lugares do mundo que tem desconto para o histórico num mundo que está negociando por prêmio. Acho que essa diferença do tentar mostrar esse lado estrutural ou não. Acho que o link aqui com esse survey, né, esse survey foi bem relevante, mais de 100 bilhões sobre administração das pessoas que responderam, investidores institucionais. Na média, esse investidor está menos otimista com o Brasil. Até a gente fez um número, né? A gente perguntou, com o nível de otimismo era 82% na nossa edição de fevereiro, caiu para 52% agora na edição de maio, então caiu bastante. Quando você pergunta assim, setores, que setores são os preferidos, tem uma clara diferença entre local e estrangeiro. O investidor local gosta muito do setor elétrico, que é um setor que tem bastante carrego. O estrangeiro já não gosta tanto porque ele vê essa questão de dificuldade de análise regulatória, é um setor mais difícil de analisar. A gente gosta aqui no nosso portfólio, a gente acha que é bem interessante o setor elétrico na Bolsa. Um setor que é consenso entre os dois, setor financeiro, que eu acho que se você pegar o Brasil e a América Latina tem um dos melhores ROEs, rentabilidade sobre patrimônio, comparado aos mercados emergentes no setor financeiro, então acho que faz sentido. E um setor que virou destaque recente nesse survey, que não era um destaque, foi o setor de petróleo e gás, que mudou bastante. E daí quando você olha no outro lado da equação, assim, que setores os investidores votaram como um destaque mais, que eles estão underweight, abaixo da alocação média, setor de consumo, que era um setor que era bastante desejado ali no início do ano. E eu acho que talvez uma outra coisa interessante é que a quantidade de caixa, assim, até como o Buffett fez, a quantidade de caixa subiu aqui nos gestores, assim, então aumentou esperando aqui mais oportunidades para comprar. Então ainda não começaram a aplicar esse caixa. Então, na média, o investidor mais conservador com o Brasil gosta de utilities, gosta de financials, gosta de oil and gas e com um pouco mais de caixa esperando nesse lado. Eu acho que do Buffett, outras coisas que, assim, de movimentos geográficos interessantes que ele fez foi comprar tradings japonesas, que foi um call de valor e que funcionou agora, até virou um call de momentum, né, recente aqui dos outros investidores, assim, que ele comprou uma expansão geográfica diferente aqui que ele fez. Interessante. Eu só um adendo, Claro. A forma como ele comprou as empresas japonesas que foi incrível, né? Ele emitiu dívida no Japão para não correr o risco cambial, né? E ele foi um dos maiores emissores de dívida no Japão, foi super bem recebida, mas ele saiu da equação cambial, né? Que é um risco, né? Então ele comprou ativo fundeado na própria moeda, né? Então eu achei, né? Buffett é genial, né? Impressionante, assim. E tem tido um retorno muito bom, né? Mas não correu o risco cambial, né? Que recentemente o Yen, né, tem tido, né, uma desvalorização, mas ele fez 100%, Se né, redeou ali na moeda. Então foi assim, era brilhante, né? Impressionante. Ele pensa em dólares, né? Não, e ele não quer, né? Exato, mas ele não quer tomar o risco da moeda. Então, assim, ele, né, o custo do funding dele com retorno, ele vai ficar com, né, o spread pós-risco cambial. Achei brilhante do jeito que ele estruturou. Legal. E a gente falou muito sobre portfólio, principalmente nas tuas perguntas, Rafael, e aproveitando que você é um veterano da conferência da Berkshire, queria saber o que chamou mais atenção, assim, dos temas ex-investimentos ou ex-operacionais, pensando opiniões dele, que sempre são mais polêmicas, seja sobre cripto, seja no ano passado que ele comparou o mercado de bolsa americana com um cassino por conta de forte presença de algoritmos, enfim. Ele falou de inteligência artificial. O que chamou a atenção? O que foi polêmico? O que você destacaria aí nessa parte? Olha, eu acho assim, né, não é tão polêmico, mas acho que assim, uma mudança grande que teve foi a questão de sucessão, né? E assim, né, todos os anos, né, vem a pergunta, né? E eu acho que ele foi muito aberto, assim, né? Um pouco, acho que, né, a questão do Munger, acho que, né, essa conferência foi uma conferência diferente, assim, né? Foi uma conferência, o Munger geralmente, né, tinha né, os comentários mais ácidos.
ele até numa das respostas, ele até, né, teve lá um comentário menos construtivo, mas eu achei assim o tema principal da conferência foi a questão de sucessão, que eu acho que nunca tinha sido assim tão aberto assim, né? Ele de fato assim foi um assunto que assim ficou muito presente. Ele falava, putz, eu participei de algumas conferências. Ele falou, pô, essa resposta de quando eu vou morrer, eu já respondi. E ele botava no filminho, né? Tinha uma pergunta, alguém fez essa pergunta, sei lá, em 1984. Pô, quando você morrer? Aí ele falou, pô, agora é 2022, 2023, não sei qual foi o ano exato. Tô aqui respondendo a mesma pergunta, então dessa vez ele não se esquivou tanto, assim. Agora, de assunto polêmico, tô tentando resgatar aqui. Eu não sei se teve algum. Não lembro de algum assunto polêmico, porque o Manger que era mais polêmico, Talvez né? um pouco ele não falou perguntaram de inteligência artificial para Falou que ele falar que ele sobre o não mau uso, entende talvez. muito desse Ele lado. A resposta dele foi até engraçada, né? Ele falou, olha, Comparou com a bomba atômica, né? não, ele falou assim, eu acho que onde vai crescer a inteligência artificial vai ser na indústria de golpes, porque mostraram um filme para minha esposa e para minha filha, eu falando uma coisa que eu nunca falei, então ninguém soube distinguir eu e a inteligência artificial. Ele pegou um lado assim que foi meio sarcástico assim, mas talvez, né, inteligência artificial ele se absteve de falar e quando ele falou uma das respostas ele falou, não, minha esposa e minha filha assistindo um vídeo eu falando uma coisa que eu nunca falei. Então ele falou assim, pô, eu acho que esse golpe com inteligência artificial deve crescer bastante. Ele foi meio sarcástico nessa hora. Ele falou sobre o eventual mau uso da tecnologia, né? Exato. Legal. Bom, para fechar, eu queria propor um exercício teórico, reforçando que é teórico aqui, os ouvintes, em um cenário hipotético em que o Warren Buffett só pudesse investir no Brasil, pensando na filosofia de investimentos e as teses que ele costuma olhar, que na Bolsa Brasileira assim seriam paralelos interessantes aí? Bom, ele sempre fala, né, buy a wonderful business at fair price, né, comprar um negócio maravilhoso ao preço justo, né. Eu acho que assim, tentando fazer uma analogia, minha cabeça aparecem 3 coisas, 3 temas. Primeiro, o setor financeiro. Então, acho que bancos é uma coisa que o portfólio líquido dele tem cerca de 25% em bancos. E bancos, como eu falei ali antes, eu acho que é um negócio que tem rentabilidade sobre patrimônio interessante no Brasil e na América Latina. O nível de ROE, ele, na média, é considerado muito próximo de 20%. Aqui é um pouco mais difícil fazer o play de seguro e resseguro. Eu acho que exige um capital muito diferente do que ele tem lá fora. Então, eu ficaria mais um parte lá. No setor financeiro, você conseguiria replicar a parte de finanças. Outra coisa que me chama atenção, assim, tentando fazer um link, é setor de infraestrutura. Então ele gosta bastante de energia na parte do operacional, negócio operacional dele, e ele gosta bastante do setor de ferrovias. Eu acho que você consegue fazer um play aqui no Brasil atrelado à infraestrutura com ferrovias e atrelado à infraestrutura com o setor elétrico, como mencionei, que é um dos setores que aqui a gente chama que tem TIR real, taxa interna de retorno duplo dígito. Então, você fazer a seleção de ativos comprando alguma empresa do setor aqui de infraestrutura, setor elétrico e ferrovias. E o terceiro ponto, talvez um pouco mais controverso, ele fala assim, eu não gosto de comprar commodities, mas você mencionou até, né, ele comprou empresas de petróleo, né, nesse lado. Então, a gente acha que a América Latina e Brasil tem empresas de petróleo interessante, da onde vem o crescimento marginal aqui de produção do mundo em petróleo. Então, eu faria um combo dessas três partes. Aqui é mais difícil fazer um play relacionado à Apple, né? Apple, aqui, como o Maisonave comentou, é muito mais, ele é ver mais como consumo do que propriamente tecnologia especificamente. Então, para mim, bancos, infraestrutura, setor elétrico, ferrovias e algumas de commodities aqui, para tentar fazer a aproximação aqui com essa pergunta. Bacana. Você tem algum complemento aí, Rafael? Então, eu acho que, né, a gente quando olha, né, assim, né, o Brasil historicamente, né, acho que tem alguns setores que conseguem, né, produzir crescimento e valor, né, em janelas móveis longas, né, acho que financeiro é um desses raros setores, né, e tentando, né, extrapolar aquela lógica, né, do que o retorno do seu investimento vai ser o retorno do seu ativo, né, possivelmente você tem que estar exposto, né, a setores e indústria que conseguem, né,
conviver com esse ambiente, né, bastante conturbado que é o ambiente de negócio institucional, de juros, impostos, que tem sido, né, o nosso país. Então, eu imagino que ele deveria buscar, né, setores, né, que tenham essa capacidade. Acho que o setor financeiro é um deles. O setor, né, aqui eu estou, né, na minha liberdade poética, né, acho que ele não... Mas assim, o setor do agronegócio é um setor pujante no Brasil, uma vantagem competitiva bastante relevante, que ele tem capacidade, né, de geração de valor. O setor de infraestrutura, eu acho que é um setor protegido, né, mais protegido, né, dessas questões, né, do consumo, né, como o Daniel falou. Toda vez, né, que a gente tem esse ambiente inflacionário, essa desancoragem, né, de política fiscal, acaba que, né, todos os vamos dizer, aonde, né, aperta mais é o consumo discricionário, né, doméstico. Então, eu acho que ele buscaria, né, setores que com prazos longos ele conseguiria ver, né, crescimento de lucro econômico, né, que é o retorno, né, ajustado, né, ao custo de capital. Além disso, né, eu acho que parte, né, né, de toda a história do Buffett é conseguir identificar, né, bons empresários, bons sócios, boas empresas que você pudesse alocar a despeito de todo o ambiente. Então, né, essa seleção, né, ele falou, acho que nunca tinha escutado, esse ano ele falou, Tom Murphy, né, foi o melhor CEO que eu já conhecia, assim. Então, e vários investimentos dele foi se associando com pessoas que ele entendia que tinha capacidade, né, de deslocar a geração de valor. Então, eu acho que setores, né, que têm essa capacidade de conviver com esse ambiente difícil, né, que tem sido, né, nesses últimos 15 anos o Brasil, né, que eu acho que é uma janela bastante longa, mas também buscando empresários que tenham essa capacidade, né, essa capacidade de né, usar, né, essas adversidades a favor de geração de valor. Então tem diversas empresas que você consegue, né, se você extrapolar, né, 10, 15 anos que tem esse tipo de perfil. Eu acho que é por aí que ele faria, mas agronegócio ele tem, né, uma fazenda pequena que ele comprou pro filho dele, o mais velho, né, o Howard, e ele fala que é um bom investimento, mas ele nunca foi um grande investidor de terra, né, ele tem esse investimento específico que é o filho dele que toca e tal. Aí eu extrapolei um pouco por ser Brasil. Na fortaleza que é o agro pro Brasil, exato, se ele estivesse aqui, ele um talvez setor que ele olharia diferente. Alocar grande soma de capital. Bacana, acho que a gente conseguiu fazer o exercício final aí, ficou legal. Comentamos também os destaques do evento. Eu queria, antes de terminar, novamente agradecer as participações do Rafael e do Daniel aqui nesse episódio. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.